pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão? Tá no fim de semana. Vou começar aqui a aula e vocês só sinalizam para mim, por favor, se já vai estar gravando. Alguém pode sinalizar para mim, por favor? Oiê, sim, já tá Oi, aparecendo professora, tudo aqui, bem? profa. Ah, tá Tudo bom, já tá aparecendo obrigada. aqui. Tá bom, já volto. Cunha Selvi. Pessoal, o código aí de entrada, mandei para vocês e fixei, tá? 955. Lembrando que você tem que estar com a sua localização do celular ativada, senão não vai funcionar, tá? Repassando aqui, os prazos, né, para vocês, para entrega aí do trabalho, tá? Que é o estudo de caso. É até dia 9/12, tá bom? Tanto a entrega do trabalho, né, do estudo de caso, quanto da socialização. A data final é até dia 9/12, tá? E lembrando que este que é o documento, né, é o trabalho, na verdade, que é o que vocês vão fazer, o estudo aí de caso que a professora passou, tá bom? No mais, não tenho muita coisa hoje para acrescentar, né, assim, de avisos nem nada. Passa para a professora. A Edneia vai ser professora. Esse trabalho vai ter referências bibliográficas? Não precisa, né, Não, professora? Eu acho que a professora falou que não precisava. Não é não, isso? não, não, não. É realmente não precisa, tá? Esse trabalho ele não tem a necessidade de ter referências. A ideia é que ele seja o mais prático possível, né? Para que vocês tenham essa compreensão da prática, ok? Então, não é necessário ter referências. Então, galera, como a profa explicou passo a passo na aula passada, né? Então, hoje a gente vai ter mais um tira dúvidas, assim. É, profa, eu não tenho nenhuma dúvida, eu já estou com o trabalho pronto, né? Quem já finalizou o trabalho, já respondeu a perguntinha da socialização, já está de férias, na verdade, né? Então, eu digo isso porque na turma que eu tive antes desse horário, é, na turma que eu tive antes desse horário, tinha vários alunos que já tinham finalizado, que já tinham mandado trabalho, que já tinham respondido a questão. Então, se você já finalizou, você já vai de férias, certo? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu lembrar qual é o caso número 9, né? Só um segundinho, já estou abrindo aqui. Você ficou com dúvida em qual item mesmo? Deixa eu ver. Com dúvida no item 9. Vamos lá. A profa vai ler aqui. Valoração e registro de ativos no balanço. Ao finalizar o balanço da Sol Incorporadora, João encontrou materiais de construção e imóveis acabados no estoque. Ele ficou confuso sobre como esses itens deveriam ser lançados no patrimônio e qual valor deveria ser utilizado para seus registros. Oriente João sobre a correta classificação e valoração desses ativos conforme as normas contábeis aplicadas. Bom,
que nós temos aqui? Nós, primeiro de tudo, é uma empresa de materiais de construção, certo? Se é material de construção, nós temos o quê? Estoque. Por quê? Porque são imóveis. Se é uma empresa de construção, o imóvel acaba sendo um estoque. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho CPC 16. Mas também eu tenho a NBCTG 16, que vai tratar o quê? Da classificação dos estoques no ativo mobilizado. Então, deixa eu colocar aqui. Só um segundinho, deixa eu escrever aqui. Ó, então você vai precisar fazer a leitura, né, desse CPC, dessa NBC, para identificar certinho, né, como que você pode auxiliar o nosso contador João, certo? Então, como que ele vai fazer o registro no estoque? O CPC 16 vai tratar disso. Ainda a NBCTG 16, que fala, né, da aquisição de materiais de uso e consumo para a produção, ela também vai destacar isso. Então, é importante que você se atente a esse ponto, ok? Isso, Edneia, é exatamente isso, certo? Assim, ó, deixa eu abrir aqui o Word, só um pouquinho. Acho que é mais fácil com o Word aberto. Tá aparecendo o Word para vocês? Tá aparecendo para vocês? Perfeito. Nesse sentido, aqui vocês vão apenas indicar, né, se é NBCTG 12, se é a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Então, aqui vocês apenas vão colocar a informação pertinente, né, a, KKK não, né? A qual CPC ou qual NBC que se trata, tá? Aqui você escreve o que aquele CPC diz. Então, explique detalhadamente qual a norma está sendo descumprida, né? Ou deveria ser aplicada, certo? Aqui você vai escrever isso. Opa! Depois, apresente como o João pode corrigir as falhas. Então, o que o João tem que fazer para solucionar esse problema? Que ele precisa fazer para solucionar isso? Ele precisa, no caso do estoque, refazer os lançamentos, certo? Ai, desculpa. E depois, sugira procedimentos e boas práticas para evitar essas falhas, para evitar que essas falhas se repitam no futuro, no futuro. Então, garantir conformidade ética e profissional. Então, vocês vão aconselhar eles, né? Aqui você coloca só a legislação. E aqui você não precisa detalhar a resolução toda, né? Isso, a terceira e a quarta colunas vão ser parecidas, perfeito. E Rafaela, você não precisa colocar a resolução inteira, só aqueles itens específicos, tá? Não, não coloca a resolução inteira, você coloca só aquele item específico que trata, certo? Por exemplo, se for pegar do ativo imobilizado, a resolução inteira são 3 páginas, mas você não precisa colocar as 3 páginas, só aquela parte específica que trata, né, da forma de registro de depreciação, ok? Vocês podem ser bem breves, bem objetivos, tá?
A ideia é que vocês sejam o mais objetivos possível. Isso, e na 4 é a solução. É exatamente isso, né? Você apresenta como corrigir a falha no terceiro e no 4 você sugere um procedimento para ele não cometer esse erro novamente. Então, a resolução do problema, né? O que que ele precisa fazer para nunca mais cometer esse erro, né? Professora, a Edneia está aqui falando que na quarta a solução e na terceira coluna aponta as falhas. Acho que o pessoal está confundindo. A segunda coluna é a resolução, que é o que a pessoa vai querer retratar, certo? Né? Só Isso, pegar um perfeito. pedaço. Se a senhora Isso. depois quiser até falar, que eu vou nomeando aqui, vou enumerando, quer dizer, eu acho que o pessoal está fazendo confusão. Ah, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui novamente. Depois disso, vamos lá, coluna 2, né? Explique a resolução. Coluna 3. Apresente como J contábil e João pode corrigir as falhas contábeis. Então, aqui você vai identificar o problema, né? Como que ele vai corrigir essa falha? Né? O que que a legislação diz pertinente àquele item? Né? A legislação diz que é, ah, ele precisa, né, fazer o registro. Se for destinado à comercialização, ele precisa fazer registro no estoque. Perfeito, é isso que a legislação diz. E no último item ali, sugira procedimentos e boas práticas para evitar que essas falhas se repitam no futuro, certo? Então você vai dar sugestões do que o João pode fazer para nunca mais cometer esse erro, certo? Professora, o Renan tá falando aqui que ele praticamente terminou o trabalho e que se teria como ele mandar, né, para a professora ver isso mesmo e tal. Como a gente não faz correção prévia, se ele quiser e puder, poderia ele abrir aqui, eu libero para ele apresentar e aí ele tirar as dúvidas ou não? Pode ser, Renan, só que assim, a gente não consegue fazer isso para todos os alunos, né? Então, se a gente. Vamos lá, Danilo, deixa eu pegar aqui. Lá na trilha de aprendizagem, você precisa assistir a aula 1 também, tá? Para que você consiga ter o detalhamento do passo a passo de como desenvolver. Mas se você Isso, são 9 situações. Mas acessando a trilha de aprendizagem, você vai visualizar lá no finalzinho da trilha de aprendizagem que tem 9 situações, certo? Então, como é que é o trabalhinho, né? Tem um contador, o João, que ele acabou de se formar, que ele é um contador que não tem experiência, e ele vai cometer 9 erros. E aí tem as 9 situações ali na trilha de aprendizagem que vocês precisam solucionar, que vocês precisam corrigir. Então, o João, ele está cometendo pequenos erros e vocês precisam
identificar na NBC, no CPC, como solucionar, né? Vocês são consultores que precisam ajudar, o João. Então, primeiro você acha a legislação, depois você acha, né, o que que o João fez de errado, você aloca o que o João fez de errado, e depois, no último quadrante, você ainda precisa aconselhar o João, o que que ele precisa fazer para não cometer mais esse erro. Ingrid, está com o microfone aberto, Ingrid. Pode Pode falar. falar, Ingrid. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu fiz um, dois, o três. Poderia botar aqui para a senhora ver mais ou menos se está correto ou não? Você consegue fazer um print e colocar no chat? Eu vou tentar aqui fazer. Acho meio difícil, Perfeito. mas eu vou tentar. Veja se você consegue compartilhar aqui conosco. Ó, na segunda coluna que iremos preencher, nós vamos colocar o artigo item do CPC. Isso, exatamente. Na primeira coluna, você só vai identificar, por exemplo, o CPC 16, que trata dos estoques, CPC 46, que trata da mensuração de ativos imobilizados. Na segunda coluna, você explica a legislação. Então, o que que a legislação diz? O que que a norma diz? Desculpa, na terceira coluna, você apresenta, né? Você explica para o J contábil, para o João, como ele soluciona esse problema, né? E qual a prática antiética que ele cometeu. E na quarta, você sugere o procedimento, né, de boas práticas. Então, como ele deve fazer para evitar esses problemas, para evitar esses erros que ele vem cometendo. Isso. Na terceira, você vai apresentar como corrigir as falhas. Isso. E na quarta, sugerir procedimentos de boas práticas, né? Apresentar uma resolução. Galera, assim, ó, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. É primordial que vocês desenvolvam leitura, galera. Se não tiver leitura, infelizmente, fica muito difícil para vocês conseguir ter, né, um cunho mais crítico, digamos assim, certo? Prof, eu tirei o. Coloca aqui para nós. Professora, eu posso mandar aqui no chat um print do meu trabalho? Sim, pode mandar sim, Andressa. Manda aí que daí a gente dá uma olhadinha. Vamos lá. Eu acho que esse é o Duronei, da Ingrid está mais abaixo. Eu não consigo abrir aqui o seu, Ingrid. Consegue fazer um print da tela? Vamos lá. NBCPG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Dispõe sobre deveres, vedações, e publicidade, checklist éticos obrigatórios políticos internos. Tá. Aqui tem um ponto. Na NBCTG, PG 01,
Ali tá correto. É que assim, ó. Ali, deixa eu pegar aqui o item 1, peraí. Ó, analise a logomarca. João é um contador recém-formado que, como seu registro do CLC 00101 e CNPJ do escritório contábil, inicia sua carreira. Ao observar a logomarca da J Contábil, identifique se há alguma informação obrigatória ou recomendada que esteja faltando e qual seria. Quando eu olho para essa logomarca, e analiso a legislação em si, o que que eu identifico de errado? Até ali, código de ética do profissional contador, ok, né? Mas o que que está incondizente ali? O que que não está sendo condizente? Primeira coisa, né? Quando eu falo para a logomarca do contador, tem alguns pontos que eles são bem específicos. Por exemplo, na logomarca do contador, é obrigatório que tenha a informação do CLC dele, do CNPJ da empresa, da razão social da empresa, certo? Então, essas informações elas precisam estar visíveis no código de ética. Ali tem a NBC PE 3.1 também, certo? E o segundo tópico, sim, né, é o código de ética, certo? Só que ali nesse terceiro item, ele não está condizente. Então, qual é o problema da logomarca? Não tem identificação, tá faltando o número de registro, tá faltando o número do CNPJ da empresa, certo? Não tem o nome do profissional, né? Então, você precisa detalhar um pouco mais, ok? Você colocou ali, dispõe sobre deveres, vedações e publicações. Não seria isso, você precisa detalhar um pouco mais, certo? Nesse sentido, você precisa mencionar que a NBC PE 3.1 destaca, né, a obrigatoriedade. Deixa eu escrever aqui. Ela trata da obrigatoriedade das informações, né? Então, eu preciso ter algumas informações que elas são obrigatórias para a logomarca, certo? Acabei colocando ali no chat, tá bom? Então, claro, o que eu escrevi bem detalhado ali, né? Mas, enfim, você pode colocar de forma mais objetiva, de forma mais breve, certo? Conseguiu entender, Erenan? Precisa detalhar um pouquinho mais. Deixa eu ver como que. Ó, NBCPG 01L1, Código de Ética do Profissional do Contador. Item 4, linha. Informar número de registro. Perfeito. Perfeito. Informar no trabalho. Join, é importante incluir o número de registro, CLC, o nome completo, categoria profissional, por exemplo, contador, técnico de contabilidade, em todos os materiais do documento de escritório, como assunto, trabalho contábil proposto, comerciais compostos em números dogmáticos cartões, conforme essa exigência prevista, né, na NBC PG 01 de 2019, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Perfeito, né? Para evitar novas infrações, João deve padronizar a logomarca de escritório incluindo. Perfeito. Perfeitíssimo, Edneia. É exatamente assim como você fez. Tá perfeito, Edneia. É exatamente assim. Você colocou de forma objetiva, mas detalhou, né? É perfeito, é isso mesmo. Deixa eu ver, teve uma outra colega aqui. Edneia, desculpa, Edneia não. Ingrid, eu não consegui abrir o seu aqui. Não sei se talvez você consegue tirar uma foto e colocar aqui no chat. Ó, NBCPG. Você precisa identificar o número da NBCPG. Deixa eu ver de quem é esse aqui. Andressa.
Você precisa identificar o número, tá? De acordo com a NBC-PG, item 4, informar o número do registro, nome da categoria profissional, após a assinatura do trabalho, de contabilidade, postos comerciais, contratos, substituição de serviço, e em todos, e quaisquer anúncios, placas, cartões comerciais e outros. Perfeito. No que se refere ao anúncio feito pelo J Contábil, deveria constar o número do Conselho Federal de Contabilidade, em nome de João. Segundo a NBC, o anúncio feito pelo J Contábil deveria conter o número de registro de série C, o nome do profissional e a categoria. Ele não está tão detalhado, Andressa, mas ele também está correto, tá? A Edneia, ela colocou mais detalhadinho, assim. Então, você precisa citar, né? É a PG 01 e o R1 que trata do próprio Código de Ética do Profissional de Contabilidade, certo? Então, se você puder detalhar um pouquinho mais, Andressa, principalmente essa questão da NBC, PG, né, colocar o número, ali você coloca o item 4 que dá a identificativa, né, tá correto. Tá correto também, né, só tá mais objetivo a forma com que você colocou. Ah, pera que tem uma outra colega aqui que eu acabei pulando sem querer. É, Karina, já vou verificar aqui. NBCPG 01. As normas apresentadas, que é a publicação de qualquer modalidade de veículo de comunicação de serviços contábeis, devem primar pela natureza técnica, científica, sendo virada à prática da mercantilização. Isso refere-se que a publicação deve ser informativa e não apenas comercial. Aqui, você precisa. Como é que é o nome da colega aqui que me fugiu? Karina, aqui você precisa detalhar o item, tá? Então, por exemplo, NBC PG 01, item 4. O que que o item 4 diz? O item 4 detalha, né, das informações pertinentes à logomarca, né? O que que precisa constar de fato. Então, nesse sentido, você precisa detalhar um pouquinho mais ali. Você fala, né, a norma apresenta que publicação em qualquer modalidade de veículo de comunicação de serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica. Então, você pode colocar em outras palavras, né? Deve apresentar o nome completo, deve apresentar o número de registro no Conselho Federal de Contabilidade, ok? Depois, a primeira, segunda, terceira coluna. Deve constar obrigatoriamente em local visível, próximo à logomarca do conselho, os indicados. O nome do responsável técnico, João, e o número de série C. Ali está perfeito, tá? E quatro, sugira procedimentos de boas práticas. Realizar a leitura constante das normas contábeis para que os objetivos de realização de negócios estejam em conformidade. Outra opção seria a contratação de uma agência de publicidade. Perfeito, perfeito. Só esse segundo que você precisa detalhar o item 4, tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a leitura. NBC PG01, perfeito. Falta o número de série na logomarca e o nome completo e falha de identificação do profissional de ética, conforme a NBC, o contador deve identificar-se perfeito. O contador deve incluir o seu nome completo e o número de registro de série C na logomarca ou em todos os materiais de divulgação. Perfeito. Sugira procedimentos de boas práticas. O contador deve, antes de toda divulgação, revisar se todas as obrigações necessárias estão de fato corretas, como deve estar. É, também sempre estar de olho nas orientações do Conselho Regional de Contabilidade. Perfeito. É isso mesmo, tá? Então, na primeira coluna ali, você só determina qual é a legislação. No segundo, você explica, então, sim, você precisa identificar o item, né? E na terceira, você aborda, né? Você apresenta para o João a questão da falha, né? E o que que ele precisa corrigir. E na quarta, você dá uma sugestão para ele nunca mais cometer esse erro. Está perfeito, é exatamente isso. Ficou mais claro agora, galera? Conseguiram entender? Então, assim, ó, não precisa de ABNT, né? Não precisa.
se preocupar com a BNT, com citação. Não, galera, nada disso, tá? Nada disso. Aqui, imaginem que vocês são consultores, que vocês têm o escritório de vocês e que vocês vão ajudar, né, o João que está mais perdido que o cego no tiroteio, tadinho. Não, na primeira coluna você pode deixar só NBCPG 01. Na segunda coluna, que daí você traz o item 4, né? Que é mais específico. E assim vocês seguem para todos eles, tá? Poderia observar se a situação 3 está correta, Rafaela. Rafaela, deixa eu só voltar um pouquinho, Rafaela. O contador deve incluir o seu nome completo e o número de registro de série C na logomarca. Hein? Tá certo. Sim, você colocou de forma bem objetiva, mas está correto. Tá, Rafaela? Conseguiram entender agora? Ficou mais claro? Não, galera, assim, ó, vamos lá. Quem já terminou, quem entendeu o trabalho, vocês. Eu já terminei, já enviei. Não precisa ficar em sala de aula, tá? Bem tranquilo. É, tranquilo. Assim, ó, eu não sei se a Profa Tamires consegue gerar o código já, mas assim, ó, vocês não precisam ficar com o Teams aberto, tá? Podem, eu sei que muitos talvez a internet não seja tão boa ou algo assim, vocês podem sair da sala e se dedicar ao desenvolvimento do trabalho, tá bom? Bem tranquilo. Ah, mas eu não coloquei o código. O código ele é para fins de controle, na verdade, né? Então, se não colocar o código, vocês não serão penalizados com falta. Mas a Não, eu prova. consigo gerar, professora. Perfeito, a Tô prova gerando aqui, já Tamires. até coloquei lá e vou colocar aqui. Porque Perfeito. aí, né, pessoal, como vocês já teriam que estar na aula, já aproveita que vocês já estão em todo mundo já e já vai ver o trabalho, né? É Mas tem que isso. prometer que vai mexer no trabalho, né, gente? Isso aí, mas assim, ó, utilizem esse tempo para desenvolver o trabalho, né? Não deixem para a última hora, galera. Não deixem para a última hora. Ai, profa, mas você só fala nisso. A profa não quer ser chata, né? Mas é porque quando deixa para a última hora, ou acontece algo que não consegue finalizar, acaba se perdendo. É por isso que é importantíssimo não deixar para a última hora. Oi, Dineia, eu acho, eu não vou ter certeza, tá? Mas se tá dentro do prazo, o problema é se não tiverem corrigido, tá? Peraí. Então, Se assim, se você vamos supor que se já tiverem corrigido ou em correção, aí você não consegue tirar mais. Mas, enquanto tá lá, você pode tirar e colocar assim. Mas, uma vez corrigido, já Elvis, como diz aqui no meu estado. Isso Já aí, Elvis, não dá. o que que eu aconselho vocês, né? Nem que espera um pouquinho, revisa ele, manda lá pelo comecinho de dezembro. Vocês têm até o dia 9 para enviar, né? Então, considerando que vocês têm até o dia 9 para enviar, o que que acontece? Conforme vocês vão fazendo as publicações, tem professores, né, que já estão fazendo as correções também. Então, corre o risco de você postar no outro dia, algum professor já puxar para corrigir. Então, nesse sentido, eu oriento vocês a aguardem um pouquinho mais e façam a postagem, né?
apenas quando vocês tiverem certeza. Disponha, Nenã. Galera, vocês têm mais alguma dúvida? Isso já foi falado, viu, Anderson? Não precisa colocar a resolução lá, a norma toda, não. Você só vai pegar o pedaço que refere àquilo que você está tratando nessa solução, tá? Que são 9, né? Não Isso é para aí. pegar tudo, não. É como se você estivesse fazendo um argumento, né, professora, de tipo, no Isso. recurso de alguma questão que a gente faz, eu falo, ó, mas no artigo tal, fala isso, na norma tal, fala isso, é isso que você vai fazer. Imagine você, né, se embasando de informações para explicar para o cliente por que que ele precisa alterar a logomarca dele, por exemplo. Aí você vai pegar, em norma tal, no artigo tal, fala isso e isso, você recorta e põe lá. Ou, né, escreve e põe lá. Isso, só aquela parte específica, né? A situação 3. A situação 3 você se refere ao terceiro tema? Acho que eu já entendi. Deixa eu ver aqui. Isso, ali, na verdade, seria a NBC PG, né? 01, artigo 13.4. Ali, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó. Eu vou colocar aqui no chat para você, que acho que fica mais fácil, tá?
Ó, eu coloquei ali a resolução, certo? Então, seria a NBCPG 01 do Código de Ética, né? Artigo 7. E daí tem também o artigo 13 e 4 que mencionam alguma coisa, tá? Então, ali você precisa detalhar um pouquinho mais, certo? Ali no 3, ó, você coloca a NBCPG 12, não seria exatamente essa, tá? Galera, estão conseguindo desenvolver? Deu uma clareadinha? Facilitou um pouco? Perfeito, então. Então, assim, ó, não se preocupem com referências, não se preocupem, né, enfim, o ponto principal é vocês focarem, né, na norma em si, é, como vocês conversariam, como vocês atenderiam o cliente de vocês, tirariam as dúvidas de você, do cliente de vocês, certo? Essa é a ideia, esse é o ponto principal. Professora, Sim, eu não consegui mandar o meu, mas pelos colegas, eu entendo mais ou menos como é que é para fazer. Então perfeito. então, quer dizer que mais ou menos está correto o da Rafaela, né? Isso. Uhum. Tá bom, então. Muito obrigada, professora, por tirar a dúvida. De nada. Galera, mais alguma dúvida, mais alguma colocação? Algo que vocês queiram questionar, pedir, interagir? No chat aqui não apareceu mais nada. Boa noite, Andressa. Boa noite, galera. Se vocês quiserem, né, se retirar para desenvolver o trabalho, bem tranquilo. A Profa Tamires já colocou o código de saída, inclusive 478, né? Bom final de semana para você também. Tudo de bom. Boa noite, galera.
Boa noite, Edneia. Tudo de bom? Caso tenham dúvidas, né, se façam presente aqui em sala de aula na próxima semana, certo? Boa noite, boa noite. Bom, é, boa noite, Edneia. Prof, o que que você acha? A gente finaliza? Peraí que meu mouse resolveu dar ficar louco aqui, até pus para carregar. Podemos finalizar, né? Ou pelo menos eu vou parar de gravar, porque vai ficar uma aula extensa, né? Sem conteúdo em si, né? Dizendo que o pessoal tá fazendo o trabalho, né? Vou até parar de gravar aqui, pessoal. E aí a gente já pode liberar vocês, tá? Isso. A Vivi tem uma dúvida. Levanta a tua mãozinha, Vivi, que daí a gente consegue liberar o áudio de vocês. É só para mim conseguir te achar aqui no meio dos alunos, Vivi. Pode falar, veja se você consegue falar. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu tenho uma dúvida assim no item 5, na situação 5, né? Porque Uhum. eu encontrei em 3 documentos, assim, mais ou menos o que eu estava pedindo. Eu queria saber se pode colocar os 3 ou se tem algum dos Sim, 3 que é mais específico, porque se eu não, encontrei nesse CTG 04.317, 2010, que é a aplicação das interpretações técnicas do contrato de construção do setor imobiliário, e outra parte eu encontrei que ele diz bem assim, cadê? Ele diz: essa transferência se dá de forma continuada com a situação hipotética da interrupção da construção que ilustra. Aí na afirma que as operações de concessão e recebíveis do imobiliário devem ser contabilizadas e divulgadas de acordo com a essência e realidade econômica, na, em outro documento já. E na NBC 47 já afirma, deixa eu só encontrar aqui qual é a parte. mas você vai citar as duas. Uhum. Eu citei as 3, porque eu encontrei em cada, eu queria saber se tinha uma assim que fosse mais específica, eu poderia deixar as 3. Você deixa as três. Você vai citar o CPC 47, a NBCTG 47 e ainda a ITG 2002, né? Isso, aí eu citei as 3, isso que eu Perfeito. queria saber se tem algum problema colocar mais de um ou não. Tá certíssimo, é isso mesmo. Certo, professora. Muito obrigada. De nada. Tchau, tchau. A ideia é exatamente essa, né? Vocês pesquisarem um pouco, darem uma olhada, entender os diferentes CPCs para conseguir discuti-los e apresentá-los. É exatamente isso, Vivian. Perfeito, galerinha. Assim, galera, essa questão do CPC não é ou um ou outro. Em algumas situações é ou um ou outro. Em outras situações existem mais informações em diferentes CPCs, ok? De nada, Vivi.
E aí, pessoal, mais alguém tem dúvida ou alguma coisa assim? Que se a gente fosse ficar, eu não precisava ter tirado o código aquela hora, né? Verdade. Ai, meu Deus, depois manda me perguntar. Rapidinho, professora, Ah, rapidinho. A senhora falou assim de resumir, igual a colega falou aí, que tem dois a três. Não tem como resumir, ou resume o que está pedindo lá. Como é que é? Não, você coloca de forma objetiva, entende? Então você não vai trazer todo o CPC 47, por exemplo. Você vai trazer só aquele CPC que fala de forma específica da situação que o João está enfrentando, entende? Você não precisa trazer tudo, né? Você vai trazer, detalhar apenas aquele ponto específico que atende à necessidade do João. Conseguiu entender? Sim, senhora, entendi. Pensa um pouquinho, Rafaela. Gente, vocês precisam revisitar, fazer a leitura, certo? A ideia é instigá-los justamente a isso, né? É fazer com que vocês busquem informação. Faz assim, Rafaela, tenta verificar, e se você não conseguir, você traz na próxima aula, daí que a profa ajuda. Não, no último item, ali na última coluna, você coloca como se você estivesse instruindo o João, né? Para ele não cometer mais esse erro. Então, imagine se você dando uma consultoria e aí você vai conversando com o João. Olha, né, de acordo com a legislação tal, isso não é condizente. Então, a ideia é você buscar fazer a leitura, sempre do CPC para você estar atualizado, para não cometer mais esse erro. Isso. Tranquilo, galerinha? Galera, mais alguma dúvida para a gente fechar o caixa? Qual é o código da turma de vocês? 6665726.
hora que finalizar a aula, eu já vou puxar a turma de vocês, os que tem pronto, já vou corrigir. O povo não ficar ansioso. Então já podemos ir, né, professora? Se ninguém manifestou mais. Perfeito, então, galerinha. Só falando, acho que é isso. Perfeito, então, galerinha. Lembrem-se que vocês têm semana que vem para tirar dúvidas com a profa, caso vocês tenham, certo? Quero aproveitar aqui para desejar deixar, né, um beijão para vocês, um excelente restinho de semana para vocês, um excelente final de semana também, certo? Busquem desenvolver, não deixem para a última hora. É importante, né, que vocês façam a leitura e com isso consigam destrinchar melhor as NBCs ou ICPCs, ok? A profa pegou o número da turma de vocês aqui. E a profa vai puxar os trabalhos que já foram enviados, a profa já vai fazer a correção. Aí quem encaminhou amanhã provavelmente já consegue acessar a nota. Perfeito.